Olá, amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao Imbracast. Por favor, não esqueçam de acessar lá o sininho, lá, curtir nossa página da Imbra, para que a gente tenha cada vez mais curtidas, apoio. Logicamente, críticas são muito bem-vindas, elogios também, quando se fizerem suficientes para isso, né? Que é muito bom para a gente desenvolver o canal dentro da plataforma para vocês, sempre com muito carinho. Hoje, para esse Imbracast, eu recebo um amigo aqui de longa data, um dos grandes profissionais da indústria brasileira, desses últimos 20 anos, meu amigo Marcelo Manella, que é diretor de ruminantes da Silva Team aqui no Brasil. Marcelo, bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Imbracast. Obrigado, Jed, boa tarde a todos. Coisa boa. Obrigado pelo convite. Veio direto aqui para bater um papo com a gente. Então, a amizade é uma coisa que não tem preço na vida. Obrigado, viu, irmão? Obrigado por estar aqui com a gente. Verdade. Bom, acho que muita gente conhece o Manella. O Manella dispensa apresentação aqui, pelo menos nesses quadrantes aqui brasileiros aqui. Mas o Manella é uma figura muito... Para quem trabalhou com ele, como eu, é uma figura fantástica, sabe? Ele tem um monte de história. Então, vou tentar contar um pouco dessas histórias aqui, visão dele hoje. Manelinha, conta para mim um pouquinho como é que está hoje a tua função aqui. Você tem trabalhado nos últimos anos na Silva Team. Como é que é esse trabalho? Como é que é o foco dele hoje? Bom, Jed, Silva Team, nós começamos com ela em 2015, 2016 no Brasil. Nós trouxemos a parte de alimentação no Brasil, né, a parte de feed. A empresa até então vinha tentando entrar, mas não estava achando os meios certos. E eu, aquelas coisas assim, eu estava me desligando de uma empresa e eu estava nos Estados Unidos num congresso, eu já conhecia esse pessoal de uma outra empresa que eu trabalhei. Nós fizemos uns projetos de pesquisa junto, né, com dois produtos, um produto que eu defendia para uma empresa, com outro que tinha uma sinergia, isso em 2008, por aí, 2009. E depois eu nunca mais encontrei com o pessoal. Um dia encontrei com hoje colega da empresa nos Estados Unidos e falou: quero entrar no Brasil, tentamos de toda forma, mas eu quero te contratar. Coisa boa. E aí fui para a Argentina, a gente foi me apresentar os taninos, né? E meio assim, aquela pezinho atrás com produto natural também, como muita gente tem. E no retorno, conversando com um grande amigo meu, que é um dos maiores nutricionistas, ele falou assim: eu conheço a molécula, eu trabalhei com ela. Antes ele defendia, ele é consultor hoje, mas ele defendia uma outra empresa também, que é aí que ele conheceu o produto. Falou: cara, vai que o produto é bom. E aí nós tivemos todas as dificuldades, né? Fiz um projeto, aí montei uma equipe, hoje é uma equipe enxuta, e a gente nesses 8 anos de empresa, a gente conseguiu alcançar aí, com muita polêmica, né? Vamos falar de polêmica aqui hoje. 25% do mercado de animais confinados, né? Uma estimativa que a gente tem. Fantástico, é muito trabalho. O Brasil hoje confina o quê? Em torno de 6 milhões? 6 milhões. É muita coisa, é bastante trabalho bem feito, né? Não, foi um trabalho assim, deu resultado, o resultado vem aparecendo, mas foi um trabalho árduo, um trabalho até de persistência, né? Junto com os meninos, o produto é consistente, a gente mudou o produto, evoluiu o produto no meio do caminho, né? A consistência se manteve, o resultado se manteve, tanto que o trabalho nosso no Brasil virou exemplo para o resto do mundo. Criaram modelos similares em outros países, né? No México, que vinha patinando, começaram a seguir o nosso modelo de trabalho, né? Tanto que nesse meio tempo, pouco antes da pandemia, eu comecei a ir para os Estados Unidos e conversar com pessoas, né? Então, literalmente, eu abri o mercado lá também americano. Está acontecendo hoje aí. Está acontecendo. Ainda lá está um pouquinho mais devagar, mas assim, é que lá os volumes são monstruosos, né? Mas quantos animais confinados nos Estados Unidos hoje? Nos Estados Unidos a gente deve estar com 1,5 milhão, 2 milhões de cabeças. Não, digo lá. Nos Estados Unidos, confina esse ano até passou, parece. Mas em média eles giram 30 milhões de cabeças ano. É um universo enorme, né, galera? É 5 vezes o nosso universo. Assim, por exemplo, eu vou muito para uma região no sul da Califórnia que são 7 famílias de confinadores. Num raio de 50 milhas, tem mais de 500 mil cabeças confinadas. Sensacional. Roda direto. Direto, o ano inteiro. Gira o ano inteiro. Assim, é maravilhoso lá. Manella, você veio da indústria de produtos antibióticos, né? Então, quando você falou em polêmica, você
Antes da entrevista aqui, ele falou que eu podia tocar no assunto. Hein? Eu vou tocar no assunto. Pode? Pode. Sei que você, por muito tempo, foi um dos caras que começou a levantar uma bandeira também dessa mudança, depois que você mudou da área dos produtos alopáticos, aí, antibióticos, né? Para trabalhar com produtos de fonte natural. E aí, nesse meio do caminho, você tinha resistência no começo, né? Para entender essas novas tecnologias. Você trabalhou com algas antes, depois Sim. você trabalha com os taninos, né? Qual é a maior mudança? Qual é a maior eixo de mudança que tem que acontecer na cabeça de uma pessoa para começar a entender melhor essa área? Jed, foi assim, na verdade, minha história começa um pouquinho antes, né? Eu vim numa empresa, meu primeiro trabalho foi numa empresa de produtos naturais, à base de levedura, etc. E uma empresa global. E nessa empresa, eu lembro de várias reuniões, a gente tinha muito treinamento, muita palestra, de que a proibição ou banimento de alguns antibióticos ou antimicrobianos iria acontecer com seu devido tempo. Isso há quantos anos atrás? Estou falando de 2006. Faz tempo. 2004, 2006. E tinha um time. Quando eu estava nessa empresa de antibiótico, em 2015, o Obama assinou, era o Obama o presidente? Numa outra empresa. Numa outra empresa, um acordo junto com a Organização Mundial de Saúde, onde o Brasil também é signatário desse acordo, que chama One Health, World One Health, né? Que é o que? Tentar otimizar o uso de antimicrobiano para reduzir a resistência a antibióticos. Porque a velocidade que se criava resistência às bactérias a determinados antibióticos, né? Isso no ser humano, a ciência não conseguia evoluir nessas moléculas. Então, era muito mais rápido. Então precisava ter o controle. Isso em 2015, essa assinatura. 2015. E tinha prazos e datas, tá? E por que entra a nutrição animal, né? Vamos controlar no ser humano o uso indiscriminado de antibiótico. Isso é mais fácil, prescrição médica. Que já ocorre hoje, né? Já ocorre. E você lembra que eu ia em uma farmácia e comprava antibiótico sem receita. Não, hoje é necessário. Hoje é necessário. Isso veio desde um pouco antes de 2015 já esse controle, que eles viam que não estava funcionando. E a grande eu não lembro percentualmente, tá, mas é um percentual assim, acima de 50%, 60% dos antibióticos usados são usados na produção animal. Os mesmos dos humanos, você diz, eram usados isso, na produção. Só que existem famílias de antibióticos, né, que acredita-se que, sendo da mesma família, ele pode gerar resistência. E a ciência já diz hoje que, às vezes, mesmo usando um antibiótico de outra família, ele pode causar a resistência nas bactérias, né, a outro grupo de antibiótico. Isso é uma resistência cruzada. Já tem estudos. Já. Da forma e de bactérias de uma espécie sinalizar para outra, para outra espécie. Teve prazos, né? Então, eu não me lembro ao certo as datas, né, mas eu acho que 2019 era o limite para os países apresentarem os programas de controle desses. Não era um banimento, era um controle do uso. Alguns foram banidos. Então, inclusive, tem nos Estados Unidos agora, está uma discussão muito grande, uma pressão grande, que eles vão, a tilosina, que vão controlar o uso dela, não vão proibir, vai ser com prescrição veterinária, e para o uso por um determinado período de tempo. E o confinamento nos Estados Unidos, a base dele é tilosina e imonenzina. Tilosina por conta de abscesso hepático, né? Que ela ajuda a controlar como os animais são confinados por muito tempo. Então está tendo essa discussão agora lá. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. No Brasil nós não temos esse problema. Do abscesso hepático, não. Exato. Mas se usa, né, antibióticos associados a ionóforos, né, outros antimicrobianos. E o Brasil assinou esse protocolo. Então, eu lembro que em dezembro de 2019 saiu uma portaria que passaria a ter um controle a partir de... eu não lembro se era 2022 ou 2023, que tinha que estar em pleno uso. Eu acho que por conta da pandemia deu uma atrasada esse processo. Parou todos os processos que eram relacionados à regulamentação. A regulamentação. Mas sim, vai ter
eu vou falar banimento, que ainda é muito forte, mas vai ter uma restrição do uso de determinados grupos de antimicrobianos com prescrição veterinária. Defina, para quem está ouvindo a primeira vez, o que é um antimicrobiano? É um antibiótico. É um produto que você usa para modular o intestino dos animais, tirando bactérias patógenas ou ajudando, no caso de ruminante, a fazer um equilíbrio na fermentação ruminal para melhorar a saúde do animal. Perfeito. E aí, qual que é o problema? Mas eu dou para o animal. Você pode ter resíduos na carne. Quando eu saí da faculdade, se falava em... todos, né? Alguns podem gerar resíduos. Isso, mas hoje a ciência já consegue lá em analisar assim, quantidades muito ínfimas, né? Nem partes por bilhão, mas já vai para partes por trilhão. Então, entendi. Eles conseguem ter uma percepção se existe ou não um resquício no alimento. E o outro problema que tem é o ambiental. Por exemplo, é o dejeto do animal sendo aplicado em lavoura, em hortaliça, na água, que isso pode vir pro humano de alguma forma. Aí tem muito estudo mostrando essa contaminação. Pessoas que trabalham em granjas, por exemplo, na Europa, funcionários de granjas, identificaram bactérias no intestino dos filhos, do bebê, resistente a determinados grupos de antibióticos. São trabalhos publicados isso? São. Tem muita coisa, tem muita informação. Bom, mas olhando pelo lado do mercado, olhando pelo lado do consumidor, que às vezes pode se assustar ao ouvindo uma situação dessa, né? Claro. Que a gente fala, é uma coisa que é legal falar aqui, né? Eu não coma carne. Não. Não, que aconteceu agora, viu? Teve um bando de irresponsável agora, eu falo dessa forma, irresponsável, que fizeram de novo segunda sem carne. Essa semana eu estava assistindo a rede de TV aqui na região de Campinas. Aliás, meu sócio estava assistindo e apareceu, vamos estimular a segunda sem carne para melhorar o meio ambiente. Melhorar o meio ambiente é uma ova, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fica segunda sem carro. Fica segunda sem carro. Segunda sem carro, o impacto é muito maior. Exatamente. Para de fazer apologia a coisa que não existe. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, da mesma forma que falavam a respeito de agrotóxicos em agricultura, que é uma coisa totalmente irresponsável, se falar isso, o agricultor hoje é talvez o ser humano brasileiro que mais preserva no mundo, junto com o pecuarista. É um negócio absurdo falar um negócio desse de quem está trabalhando de forma correta, né? E utilizando, mas falando para eles, existem outras vias de acesso hoje que estão sendo desenvolvidas para suprir essa demanda, a restrição do uso desses produtos. Né? Esses produtos vão ter um controle maior, tá? Para que o uso seja feito de forma segura para o ser humano. E o mercado foi puxado a desenvolver produtos naturais. Há quanto tempo o mercado começou a trabalhar forte nessa área de produtos naturais? Na nutrição? Você sente 10 anos aqui para cá? No Brasil, não, menos. Eu falo que eu acho que eu faço um pouco da parte dessa história aí do... Não, sem dúvida você faz. Porque quando a gente trouxe o tanino, ninguém falava. Você quase foi processado por falar o que você acabou de falar aqui agora, né? E no dia que me mandaram a ameaça, eu foi publicado no Diário Oficial a proibição de um determinado grupo de antibiótico, que diziam assim, que em nenhum momento seria proibido antimicrobiano na produção animal, né? E no mesmo dia saiu no Diário Oficial a proibição de, não me lembro qual, acho que foi colistina. E aí as pessoas se acalmaram. Na verdade, você não queria prejudicar ninguém. Não. O que você estava querendo fazer é informar que havia uma outra via de acesso à tecnologia. Exato. Informação para o mercado, né, Diego? O mercado de monogástrico, as grandes integrações, eles estavam anos à frente do mercado de ruminantes. Você trabalha muito, né, com enzimas, com uma série de... Com enzimas, empresas multiespécies, né? E já vinham as empresas se preparando, né, para restrições que teriam, como teve na Europa, com animais que receberam determinados grupos de antibióticos. Então eles vinham se preparando com produtos naturais. E no mercado de ruminantes não era uma coisa muito falada. Eu fiz parte de um grupo daquela empresa que eu estava, que era para desenvolver aplicações que se associassem à doença, né, dos animais para ter a prescrição veterinária ou novas tecnologias. Perfeito. Bom, aí, por coisas da vida, eu acabei indo encontrando a Silvatin. É um produto natural, um produto que vinha tendo a mesma eficiência, ou até melhor que esses antimicrobianos, né, e com consistência, né.
Porque o grande problema de muito produto natural era a falta de consistência em resultado. Padronização. E aí, eu puxando um pouco a sardinha para a Silva Team. Fica à vontade. Ela é uma empresa de 160 anos. Quanto? 160. 164 e uns quebrados. Caramba. E é uma empresa que está na mesma família. É a quarta ou quinta geração. Que... É aberto, listado em bolsa? Capital fechado. Capital fechado. Sensacional. Hoje são 8 sócios, né? 8 primos, legal, irmãos. A empresa que começou lá atrás com... Por isso que é legal saber. Começou lá atrás com taninos para curtume, para tingimento. E num determinado momento, isso há 40 anos atrás, a empresa começou a aplicar em nutrição animal. Algumas pesquisas na França, a empresa é de origem italiana, europeia, então já tem pesquisa na década de 70 com tanino. Em nutrição? Em nutrição de ruminantes, inclusive. Legal. Como modulador de flora, como aumentando a proteína de alta passagem intestinal, né, com tratamento de soja. Existiam trabalhos, mas aí há 15, 20 anos atrás, a empresa criou a Silva Feed. Aí realmente se voltou as pesquisas para nutrição animal, desenvolvimento de moléculas para nutrição animal. Eu digo moléculas assim, trabalhar com as diferentes plantas, né, que tem taninos, né? Os diferentes grupos de tanino. Tanino é um nome genérico, né? Cada planta tem um tipo de tanino. Explica pra gente um pouco sobre taninos. De onde vem a matéria-prima? Então, tanino, toda planta produz tanino. Então, dependendo da planta, ele é remédio, dependendo da planta, ele é veneno. Ele é um composto polifenólico do metabolismo secundário das plantas. As plantas produzem para se defender, como antimicrobiano, antiviral, como para dar estrutura pro caule, né? Totalmente natural. É totalmente natural. E foram vendo, na cultura popular já se usava o tanino, né? Para diarreia em bezerro, dava casca de goiabeira, né? Casca da árvore de goiabeira. Eu sou dessa época de ouvir isso. Fazenda de leite aqui no interior de São Paulo. Aqui, pois vamos dar um exemplo aí, chá preto. Quando você está com distúrbio intestinal, a pessoa toma chá preto. Na verdade, o chá preto é rico em tanino. Põe água quente e você está fazendo a extração do tanino que você está tomando. Ele vai ajudar a controlar teu intestino. O próprio chimarrão. Chimarrão também. O chimarrão é riquíssimo. Tem mais tanino que o chá preto. Tereré tem também, porque eu tomo tereré. Tem, é a mesma erva. Tem. Abraço pro Joca aqui, João Carlos Fontanari, o maior tomador de tereré. Pois é, Joaquim. Que eu conheço. Sensacional. E um monstro na nutrição. Foi o Joca que me abriu o olho pros taninos aí. O Joca é o... Foi ele conhecia a empresa, na época que ele estava nessa empresa, que ele achou a empresa de tanino. Que legal. Depois ele foi para consultoria. E quando eu surgi com essa empresa, eu falei assim, cara, eles querem entrar no Brasil. Aí ele falou, olha, pode ir que esse produto realmente ele é fantástico. Uma benção, um cara desse falar para você que pode ir, você pode meter a cara, né? A gente começou a trabalhar. Aí é extraído de quê? De plantas? Onde é a extração hoje? Nós temos, a empresa nós temos 5 unidades, né? Conta um pouco mais pra gente. 3 unidades, 4 unidades. 2 na Itália, 3 na Itália, é verdade. 3 unidades na Itália. 2 extraem de castanheira, daquela árvore de castanha portuguesa, que lá é reforma de pomar, leva o tronco e faz a extração. É totalmente limpo, não tem nada químico, é físico, né? Dependendo para qual for a aplicação do tanino, para qual indústria que ele vai, né? A gente atende além de curtume, saúde humana, enologia, mineração, perfuração de petróleo. Hoje nós estamos falando de vinho. De vinho. E depois tem a planta de extração de pectina. E na Argentina a gente faz extração do quebracho. Que é a fonte do tanino que vocês comercializam aqui. Não, a gente trabalha com misturas dos taninos. Entendi. Então, misturas de vários princípios de tanino. E no Peru, a gente extrai de gala, de tara, de maca. Aí tem uma extração de uma série de outras plantas. E tem uma joint venture na China também, que faz algumas extrações lá e procedimentos. Então, a empresa, por ter 160 anos, conhece estudou muito bem a composição química dos taninos e estudou aplicações. E nós entendemos, né? A empresa entendeu qual combinação ou qual tipo de tanino é adequado para cada espécie. Nós temos hoje produto para ser coccidiostático, natural, um produto de aves, né? Nós vamos trazer ele para bovino.
vamos aprimorar ele para Aí é bovino. aquilo que você está dizendo, já está movimentando as coisas para tratamentos intestinais em bovinos e outras coisas. Exato. Além do boi, a questão da modulação de fermentação, melhorar isso, né? Melhorar a qualidade de fermentação do rumen. Melhorar a fermentação no rumen, melhorar a saúde intestinal como um todo, aumentando o ganho de peso, carcaça, eficiência alimentar. Nós temos uma linha de produtos são grupos de taninos de alto efeito antioxidante. Então nós temos visto resultado muito interessante em estresse térmico em vaca, que melhora na fertilidade. Que você tem uma morte. A regulação térmica do gado num período de. Porque ela controla o processo inflamatório, né? Perfeito. Porque a vaca tem o estresse térmico, ela entra no processo oxidativo e causa inflamação. Perfeito. Então você reduz esse estresse oxidativo, ele tem efeito anti-inflamatório, te aumenta a taxa de reduz a morte embrionária precoce, aquela morte depois dos 30 dias de implantado, né, da IETF. Então temos várias linhas assim de aplicações. Mas a maioria, a fonte de vocês, base de quebracho, ela vem da Argentina. Da Argentina. O quebracho na Argentina é a árvore nacional, e aí tem florestas de quebracho, a gente planta, né, cultiva áreas grandes, arrenda áreas de produtores, e para cada árvore que tira, nós colocamos 4 no lugar. É plantada 4. Que na natureza essa árvore não ia crescer, porque ela ia estar debaixo da sombra de outra, né? E isso é uma forma de fazer. Um dia conversando com um engenheiro florestal, ele falou: poxa, vocês fazem um rejuvenescimento constante da floresta, né? Porque você sempre está tirando uma árvore mais velha, uma árvore de 25, 30 anos, e colocando uma muda nova. Isso é divulgado? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto as empresas trabalham justamente nesse processo de responsabilidade ambiental. A gente divulga, né? Até a gente está fazendo o nosso LCA, né, que é o Life Cycle Assessment, para ver equilíbrio de carbono. Nós vamos ser negativo. Nós vamos ser negativo. E hoje os taninos, né, não é o tanino, os taninos da Silvatim, eles são utilizados, Silvafeed, né, eles são utilizados hoje em largo espectro, tanto em monogástricos quanto em ruminantes, é isso? Em avicultura, suinocultura, né, bovinos, ovinos, pet food, né, ração para pet, que nós vamos trazer essa linha para o Brasil agora, e aqua. Aqua também. Aquacultura, camarão, salmão, tilápia. Tilápia, né? E esse mercado, junto com os produtos que vocês têm e outros produtos, tem crescido a gama de opções para quem trabalha tentando buscar alternativa? Vamos falar um pouco de aditivos naturais, né? Que entra os taninos, entra os óleos essenciais e tal, leveduras, parede de levedura, sim, tem crescido muito por uma conscientização e demanda do consumidor, né? Então está chegando na ponta final opções e o mercado de produção, caso as restrições se acelerem, não vai parar porque existem alternativas hoje. Não, hoje você consegue ser tão produtivo quanto vamos dizer assim, uma criação convencional. Com a criação natural você consegue ser tão produtivo igual. E como é que está essa questão relacionada à pegada de carbono? A gente escuta muito essa questão de carbono neutro, carbono negativo, compensação de carbono. Eu tive recentemente em algumas reuniões onde as pessoas dessas reuniões que estavam na cabeça das reuniões abriram as conversas explorando muito o entendimento dessa conscientização de carbono no sistema de produção. Como é que você enxerga isso? Eu estou profundamente envolvido num projeto desse. Conta para nós um pouquinho mais. É o seguinte, os nossos produtos, né, eles, além de melhorar, no caso de ruminantes, né, eficiência alimentar, ganho de peso, ganho de carcaça, etc., ele também reduz metano. Então, nós estamos atrás aí das certificações para... Inclusive, hoje a gente fez uma call hoje cedo sobre dos próximos 2 experimentos, né, para a gente fazer para ir atrás da certificação, para que atesta quanto que o produto reduz. Aí o nosso cliente vai poder vender crédito de carbono. Ele não vai ficar rico vendendo crédito de carbono, mas ele vai ter um plus a mais nessa questão do crédito. Porque eu acho um absurdo, Manela, as pessoas intervirem a respeito exatamente da situação de produção de pecuária, vamos falar de pecuária agora, pedir um pouco licença para deixar de lado a agricultura e falar da pecuária. Sobre a produção no Brasil, não tem uma produção mais limpa em termos de crédito de carbono no mundo que eu imagine do que a brasileira. E
com essas tecnologias que estão entrando agora, com essas novas inovações e com a neutralização desse carbono, nós vamos ser negativo daqui a um tempo se a gente tiver conscientização de produção em algumas situações. Não estou dizendo 100% delas, mas qual é o maior entrave para isso acontecer hoje? Como é que eu vou dizer? Proteção é político, né? É proteção dos produtores europeus aos produtores europeus, né? Eles têm a maior quantidade de voto. No IPCC, se entrar o balanço de carbono que a gente tem no pasto, exatamente fica negativo. O que pega para nós ainda é queimada e desmatamento. Mas ela não é ligada diretamente ao pecuarista, isso que é uma coisa absurda, né? As queimadas... Agora estava pegando fogo lá em cima, em Manaus, para todo lado. Lá não vi nenhum meio. Hoje, Pantanal, nós estamos no 15º dia, 2.500 focos de incêndio. Quer dizer, é uma coisa complicada você controlar foco de incêndio em todo lado. Queimou recentemente lá nos Estados Unidos uma área enorme, queimou de novo aí em outras partes do mundo e ninguém fala nada. Eu dizia assim, é a defesa não tarifária, né? Isso é a palavra que eu queria fazer, essa questão. É claro que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Tem que ser muito responsável pelo ambiente. Muito. O boi não é culpado pelo efeito estufa. Exatamente. Tanto que, se você pegar nos últimos 100, 200 anos, a população, o rebanho bovino mundial reduziu. E estão dizendo que o aquecimento tem aumentado. Eu achei sensacional o que você falou. Faz segunda sem carro. Parar com essa balela de falar de segunda sem carne, bando de hipócrita. Fica sem carro. Fica sem carro. Porque é o mesmo que não come carne, não sei o quê. Mas ele vai de jatinho viajar, vai passar as férias, teve a COP, a última que teve aí, a hipocrisia dos caras, né? Os caras indo de jatinho no mundo, de avião e o pessoal tudo de Mercedes blindada a diesel, indo para feira. É uma coisa que não faz sentido falar de um assunto desse, criminalizar uma área que está produzindo, levando alimento, e aí a gente já falou em outros Embracast aqui. O cara não tem comida na mesa, você vai começar a encher o saco para fazer conceito sobre a comida ainda de quem está passando fome? Desculpa, mas não, assim, é verdade, você tem razão. Cara. Assim, só pra Agora, a questão do carbono, desculpa te interromper, a questão do carbono, é isso que é bom conversar com você, porque a gente tem uma amizade grande. Polêmica, ela existe, mas a gente tem que entender a polêmica de onde vem. É importante o crédito de carbono, é importante a gente ter conscientização de longo prazo, mas a gente tem que começar a entender que a pecuária não é a vilã disso. Não. O carbono do boi é um carbono reciclado, o metano que ele emite, né? Explica pouco mais isso. Faz parte da fisiologia do animal produzir metano. Se ele não produzir metano, ele morre. Perfeito. Então, faz parte da fisiologia dele. Só que esse metano ele vai para a atmosfera, ele é hidrolisado depois de 10 anos, ele vira dióxido de carbono, CO2, né? E ele é absorvido pela planta via fotossíntese. O boi vai lá, come essa planta de novo, incorpora esse carbono como leite e carne e produz um pouco mais. Então, se você tem um rebanho estado, vamos lá, você tem 10 vacas, a tua emissão de carbono é constante. O teu giro de carbono. Só que se você aumentar uma vaca, aí você aumentou a emissão de carbono que eu estou fazendo. Então, não é ela culpada. Agora, vamos ver o combustível fóssil. Você está tirando um carbono que está estocado no solo há mais de milhões e milhões de anos, né? Há mais de 1 milhão de anos, está lá no solo. Você traz ele na forma de petróleo, põe no motor de um carro, queima e manda um carbono que não tinha na atmosfera. Esse que é o problema. Esse acumula. Só para você ter uma ideia, né? Quando você emite um monóxido de carbono, esse monóxido de carbono ele é cumulativo. Ele leva 1000 anos para ser hidrolisado, para ser transformado em CO2. Não os 10 anos. Não 10 anos. O metano é 10 anos. Então o metano gira muito mais rápido. Então, o boi ocupado do gás de efeito? Não é, nunca foi, nem será. Inclusive, a população de ruminantes vem reduzindo. Né? E sendo cada vez mais eficiente a produção. Exato. Aí vamos ser o politicamente correto. Vamos fazer a política da boa vizinhança. Né? Eu tinha um patrão que dizia assim, os amigos têm que manter por perto, os inimigos mais perto. Então, vamos chegar para esse povo aí, o Zé Coloco aí, e dizer, olha, gente, nós concordamos que tem uma preocupação do aumento de gás de efeito de estufa, mas o boi não é culpado. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar a reduzir metano. Perfeito. Ou reduzir a emissão de carbono. Como? Eu vou melhorar eficiência alimentar, recuperação de pastagem.
eu vou pegar as áreas de APP, que é lei, eu vou manter as áreas de APP, áreas se eu desmatei demais, eu vou tentar recompor, que não é ocupado, mas Mariana, você não acha que a gente já está fazendo muito disso na pecuária? Isso é lei. Isso é lei, entendeu? E agora o pecuarista, as empresas, como a empresa tua, onde você trabalha, ela tá evoluindo cada vez mais em pesquisas para trazer soluções de neutralização de carbono, porque o carbono é necessário. Para ter vida tem que ter carbono. Claro. Quer dizer, você não vai acabar com a questão de carbono. Outra coisa também que vira uma discussão enorme e as pessoas não se conscientizam do que a gente está falando exatamente, né? Não. Então, assim, vamos neutralizar esse carbono que está em excesso, o metano gerado. Agora, eu ouvi outro dia, e isso foi um negócio que me deixou bastante chateado, um amigo dizendo que na escola dele, aqui na região de Campinas, professor e agora aconteceu no Enem também, uma coisa horrorosa falando sobre pecuária, descendo o pau em quem é pecuarista, em quem é produtor, isso uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, que tem que ser, assim, sistematicamente, repreendida, porque isso é um absurdo que foi colocado no Enem. E nas escolas, uma apologia a dizer que o agronegócio, que a pecuária é uma coisa ruim, entendeu? Que gera poluição, que gera aumento do efeito estufa. Quanto subiu a população mundial das cidades nos últimos anos e quanto isso agregou no crescimento do aquecimento dessas regiões? Muito mais, eu não sei te dizer, mas a população de 7 bilhões vai, acho que daqui no prazo de 10, 12 anos, ia estar em 9 bilhões, né? 7 bilhões há 15 anos atrás, 9 bilhões daqui a pouco. Você não vai resolver todos os problemas só numa área, né? Você tem que fazer uma conscientização geral. E, por vezes, isso não chega em quem está consumindo a carne lá no final da ponta, para entender que, na verdade, os vilões da história, na verdade, são os mocinhos da história. As empresas que estão ligadas ao sistema de produção, os produtores rurais que estão correndo atrás, são aqueles que estão realmente mitigando essas fatias negativas, né? Exato. O produtor que faz tudo certo, ele está reduzindo emissão de metano. E tem muita gente fazendo isso. E fazendo certo, Diério, que eu falei assim, que é lei, eu não gosto de usar essa palavra, tá? Porque eu acho que ela foi muito mal colocada no mercado. Sustentabilidade. Um dia eu estava um pecuarista, falei sustentabilidade, você é ecológico, né? Eu falei, não, você é sustentável na tua fazenda. Como assim? Você protege a APP? Protejo. Você recuperou suas pastagens? Recuperei. Sim, eles fazem isso. Você faz bem-estar animal, as vacinações em dia? Faço. Teus funcionários são registrados, tem condição de trabalho boa? Sim. Eu falei assim, só falta você ter lucro. Você tem lucro? Tem. Eu falei assim, ser sustentável. E dessas 5 pilares da sustentabilidade, 4 é lei. Agora vamos falar desse último, que você falou sobre lucro. A cada dia que passa, o lucro do produtor rural é extirpado cada vez mais e ele busca mais eficiência, as empresas estão do lado dele, os grandes consultores, as pessoas de bem, e ele é, acima de tudo, produtor rural, ele ou ela, pessoas de bem, estão cada vez mais eficientes. Basta a gente pegar um negócio do relatório da Associação Brasileira das Indústrias de Abate de Carne, o Camardelli, puxa vida. É complicado estar gravando aqui, que a gente não lembra todos os nomes. E um abraço ao Camardelli. Enfim, o reporte sobre abate bovino no Brasil, que mostra que 95% do rebanho brasileiro abatido no último ano são animais abaixo de 36 meses. Exato. Nós estamos fazendo uma lição de casa incrível aqui no Brasil. Um negócio em termos de eficiência, de produção, que isso também mitiga carbono, não mitiga? Outro dia eu estava conversando com um colega e ele falou só o efeito China, né, que a gente teve mais para baixo, a gente atingiu a meta de redução de metano que a pecuária tinha se comprometido até 2050, que é reduzir 30%. Isso é o pecuarista brasileiro. E nós somos eficientes, a gente é melhor, a gente é uma pecuária de pasto. Todo o que o produtor fizer para melhorar a eficiência dele e aumentar a lucratividade dele, ele está reduzindo metano. Ele está reduzindo carbono. Todo ano que passa sofre uma porretada na cabeça em relação aos ganhos. Ele tem que se reinventar e ser cada vez mais produtivo, e isso não chega na ponta final lá de quem está comprando a carne, ninguém sabe disso. O cara usa uma determinada tecnologia de antimicrobianos, ela é reduzida ao uso. As empresas investem bilhões de dólares em desenvolvimento de produto, lança no mercado, ele adota rápido e coloca para usar no campo,
faz todas as certificações, busca Exato. você, por exemplo, a tua equipe de outras empresas, uma assistência que muitas vezes a gente não tem no mercado humano Não tem. e a gente não divulga isso. Por que você acha que isso acontece? Uma vez disseram assim que é mal. É falta de comunicação, certo? A comunicação, nós no agro, né, na agropecuária em geral, a gente se comunica muito bem entre nós. Mas não fora da caixa. Para fora da caixa é complicado. E tudo que é negativo, todo mundo dá mais atenção. Coisa boa não vende notícia. Então, a segunda sem carne. Um dia eu fui num restaurante lá, olhei, segunda sem carne. Cara, fiquei com uma raiva. Porra. Pô, que porcaria é essa, né? Um restaurante de comida mexicana. Mas que porcaria é essa, né? Ah, não, sugestões de cardápio, né? E lá, segunda sem carne. A quarta fit. Não tinha carne. Mas assim, da onde veio isso? Dá uma propaganda contra. Algum estúpido lá falou que ficar segunda-feira sem comer carne vai reduzir. Que vai reduzir? Para nada de Se carro. parar. Nada a pé, não anda nem de ônibus. Se então. parar de comer carne, todo mundo, vamos parar. Alguém vai criar boi porque é bonitinho? Não tem hobby de criar boi. O que vai soltar? Vai abrir as porteiras e soltar esse boi pro mato. Aí sim você vai ter degradação, devastação. Manela, me perdoa, mas o humano só começou a aprender a falar e se organizar quando ele se organizou para caçar, lá atrás. Né? Exato. Anos e anos atrás. E isso, o nosso desenvolvimento cerebral só aumentou quando veio a Era do Fogo, que aumentou-se o consumo de carne, de caça e dos animais, que pela fonte de proteína aumentou o crescimento do cérebro e, por consequência, a capacidade de raciocínio, lógica e comunicação do ser humano. Pô, nós somos carnívoros. Direto. Esses dias atrás aí, uma blogueira que quase morreu, voltou a comer carne. Ela quase morreu. Outro dia... Conta essa história. Os pais, uma blogueira dessa. Parou de comer, estava tomando vitamina. Veio, vegana, não sei quanto tempo, a mulher quase morreu. Ela voltou às redes sociais e fazendo propaganda de carne, né? Não, vamos comer carne. Aí tem um número interessante. Tem uns, vamos dizer assim, uns boçais, né? Que é contra a carne, etc. Tem um estudo está publicado na revista de Smithsonian. Eu pesquisei na internet, quando eu vi a pessoa dar essa palestra, um americano, que 50% das pessoas que se declaram vegano, 6 meses depois já não são mais. E 80% em 1 ano depois já não são mais veganos, deixam de ser veganos. Essa pesquisa foi encomendada pela Sociedade Americana de Veganismo. Para entender o que estava acontecendo. Alguma coisa assim. Você tem os radicais, mas as pessoas... É modinha. Eu entendo. É modinha. Mas você concorda comigo? Eu acho que a sua cultura de querer realmente não comer carne por um motivo ou por outro, ou só um tipo de carne, ou não vou comer e vou comer a minha verdura, minha planta, meu alface, que seja, tá tudo certo. O sol existe para todo mundo aí. O que eu fico um pouco reticente, bastante reticente e preocupado é quando invadem uma comunicação para gerar ignorância. Você dizer que comer carne é ruim, e recentemente eu ouvi entrevistas de médicos descendo a ripa no consumo de leite. Que leite faz mal, que leite não foi feito para o ser humano beber. Absurdo. Então vai rebocar isso com o quê? Com comprimido? Absurdo. É a má informação. Que às vezes o cara faz um teste, um experimentozinho lá, que pega um rato e enfia uma dose de algum subproduto, né? Que tem 1 milhão de vezes a concentração que um humano receberia, e põe no ratinho, desenvolveu câncer, associado ao câncer. Não tem associação do câncer com carne. As estatísticas são muito fracas. Tem mais associação de benefício de consumo de carne, de leite, em redução do câncer que qualquer outra coisa com correlação positiva. A queda de desnutrição. Quando você tem fome de carne. Então, o ser humano ele é ávido de carne. E aí Até te contar uma passagem outro dia, eu fiz um aniversário da minha filha, fiz um churrasco lá e tinha uma vegana. Aí você já imagina você me conhecer na minha cara, a hora que eu descobri que eu tinha que fazer uma berinjela na churrasqueira lá. Né? Ficou triste. Aí eu deixei bastante gordura na churrasqueira, carne e tal. Aí fui fazer a berinjela dela. Em cima daquela gordura. Em cima da gordura, pincelei tempero de carne. E o grande final eu fui lá, catei uma gordura, derreti, passei em cima de um lado e de outro, botei no prato e mandei pra menina.
comeu até. Nossa, tio, nunca comeu uma berinjela tão gostosa. Eu falei, É a sua natureza. Eu falei, é a carne, pô. A gente é carnívoro, né? Assim, onívoro, mas Sim, mas é uma situação onde a gente tem que entender um pouco dos conceitos, porque as empresas, quantas pessoas trabalham na área do agronegócio no mundo para gerar alimento de capacidade? Quanto uma empresa como a empresa que você trabalha investiu em desenvolvimento de tecnologias naturais para melhorar a eficiência de ganho, eficiência de conversão alimentar, segurança alimentar, para quem está comendo lá na ponta, poder ter certeza daquilo que está ingerindo. E essa situação, por vezes política ou por vezes só ideológica, acaba atrapalhando um trabalho de quantos milhões de pessoas envolvidas nisso. Impacta negativamente, é ruim, só para quem não conhece ter uma noção, de cada 10 brasileiros, 3 dependem do agronegócio. Muita gente, cara. 30%. 30%. Nós não estamos falando do comércio só, da indústria só, do varejo, nós estamos falando de agricultura. Muito tempo atrás vi uma palestra do Dr. Roberto Rodrigues, né? Ex-ministro, um grande nome do Brasil. Antes de ser ministro, inclusive. Foi um número que me marcou, né? Ele dizia assim, que para cada $1 milhão que você investe na indústria, você gerava tipo 10 empregos. E $1 milhão que você gerava na agricultura, você gerava 100 empregos, diretos ou indiretamente. Coisa. São números incontestáveis, né? E quando a gente olha isso daí, gera um pouco de... A palavra, eu vou dizer, não é revolta, mas gera um sentimento de injustiça, né, em quem está trabalhando na área, essa falta de comunicação, assim como você sofreu injustiça de determinadas pessoas quando você foi falar lá atrás a respeito de uso, por exemplo, de uma regulamentação futura que ocorreria na área de antibióticos, né? E por quê? Porque existem muitos setores que determinados pontos desses setores dependem daquilo que está andando no momento, né, Manela? Exato, mas aí vem a informação, né? E eu te falo que muitas vezes já o nosso setor de pecuária, as pessoas às vezes não sabem buscar a informação correta, onde está a informação. Porque a dinâmica da agricultura é diferente, do setor de monogástricos também é muito diferente. E sempre tapar o sol com a peneira. E quando você expõe o que realmente está acontecendo, muita gente passa a ser essa pessoa de empresa a ser a fonte de informação. E essa pessoa não está preparada. Quando saiu tudo isso, né, eu fui buscar, fui entender o que estava acontecendo. Isso foi uma palestra que você fez num evento. Foi. E gerou uma polêmica em cima disso. Gerou uma polêmica em cima disso e realmente as coisas aconteceram dentro do time. Houve um atraso agora com relação a... Mas não houve nenhuma mentira a respeito Não, nenhuma. Dados concretos com referência. Que estão ocorrendo. Houve acho que um delay aí com a questão da pandemia. E é interessante que eu tive uma call um dia com um pesquisador europeu. Ele virou assim e disse assim: a hora que acabar a pandemia tem 3 coisas: segurança alimentar, 2 coisas, né? Segurança ambiental, segurança alimentar e meio ambiente, que vai pegar. A segurança alimentar envolve a questão do uso ou não ou restrição dos usos de antimicrobiano na nutrição animal. O pós-pandemia. E você pode ver que esse tema de redução de gases de efeito estufa, a questão de segurança alimentar aumentou muito. E não é só aqui no Brasil, não, é global. Não, eu fiquei impressionado recentemente numa ida a trabalho fora do país. Nas 2 últimas idas a trabalho fora do país de negócios, nas 2 eu fui interpelado a respeito disso. Minha opinião e como é que estava o andamento disso. Sim. Para a questão de carbono e a questão do uso de produtos, o que eram permitidos, os que não eram permitidos, dentro da legislação de produção nossa, né? Eles estão muito preocupados em saber exatamente quando a gente manda um produto para lá ou manda uma matéria-prima já pronta para consumo lá, no caso a carne, qual é a origem disso na base, né, cara? Então não é só conceito, virou uma regra agora, né? Sim, se é natural ou não, mesmo aqui dentro, tá? Você vai vender para a empresa, tem contaminação de metais pesados, contaminação com dioxina, etc. Há tempos atrás ninguém falava de dioxina. Não. Hoje em dia, e dioxina, conta aí, uma das grandes fontes de dioxina é cobre. Exato. A gente teve um problema uns 30 anos atrás com polpa cítrica.
que usaram uma fonte de uma mina, contaminação de dioxina para controlar o pH da polpa, né? Do cobre, né? Utilizado, né? E tanto que chegou uma carga lá na Europa e tinha resquícios de dioxina, a carga voltou. Foi quando começaram a usar polpa cítrica no Brasil, né? Você pagava R$1, pagava só o frete, era de graça. Você participa das Bran, né? Você é assíduo, você é sócio das Bran. Sim. Responde para mim uma coisa. As Bran agora até semana que vem tem um dos melhores congressos do Brasil, é as Bran que faz. Um abraço para a Beth, ao atual presidente das Bran, Juliano, e ao futuro presidente Fernando. Todo abraço e sorte do mundo nessa caminhada. As Bran têm feito um trabalho fantástico ao longo dos anos, na regulamentação e na orientação e no controle também, conscientização de todo mundo das origens de matéria-prima que são utilizadas. A fonte, por exemplo, de sulfato de cobre, ou de óxido, de zinco, ou sulfato de zinco, de manganês, que vai nos produtos. E como é que você enxerga esse trabalho hoje? Como é que está esse sistema de produção hoje no Brasil? Eu acho que é válido, assim, é importante até salientar assim, que as exigências do mapa no Brasil são mais severas ou mais duras, ou não digo, vamos dizer dura, mas o regulatório é muito mais pesado que qualquer outra parte do mundo. Eu conheço fábrica de ração, conheço fábrica de suplemento no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina inteira. Conheço de vários anos trabalhando, fui gerente América Latina de uma empresa, conheci do Canadá à Argentina, quase todos os países, né? O do Brasil tem a regulamentação mais severa. Quer dizer assim, a gente produz um alimento de boa qualidade, que venha com um selo de Asbran, com selo de boas práticas de fabricação. BPF, né? BPF, a gente vende produto para a fábrica. Poxa, às vezes até chato, porque a quantidade de formulário que tem que preencher e mandar é enorme. Então, assim, o que o animal nosso está recebendo vem de forma segura, né? E rastreada. Rastreada. Aí vem a conscientização do produtor também, né? Anos atrás, a gente teve aquele produtor espertão que quis colocar cama de frango na dieta. É absurdo, né, cara? Absurdo, é proibido. Proibido, não é utilizado hoje, é um ou outro marginal que faz isso. Ele perdeu o rebanho, acho que eram 1.000 cabeças, foi abate sanitário mais a multa, né? Então o prejuízo dele foi muito maior. Quebrou. Mas existem situações onde as pessoas generalizam esses tipos de conduta e o que não é o que acontece hoje dentro do sistema de produção brasileiro. Lógico que bandido, maluco, essas coisas pode ter em todo lugar, mas não é uma regra... É minoria. É a minoria da minoria, né? Minoria. No meio desse processo. Bom, falamos um pouquinho de Silva Feed, falamos de Taninos, já contamos um pouquinho da história de vocês. Conta um pouquinho como é que tá essa fase tua agora, depois de muito tempo. Você trabalha com o Germano e com o Ulisses lá. Como é que é dividir o espaço, ser um paizão desse time, além de pai que você é, tá? Como é que é essa fase da vida com os desafios, levar tudo isso junto? Eu falo assim que a gente, uma equipe assim bem enxuta. Eles te chamam de papito. Eu falei isso agora, chama de papito, né? E foram dois que lá atrás, por situações que nós passamos, né, em outras empresas, eu disse, olha, a hora que eu tiver com a caneta na mão, vocês vão trabalhar comigo. Bacana isso. E foi isso que veio, os dois vieram. E nós já estamos 7, 8 anos, né, trabalhando. O Ulisses é o homem mais bem informado do Goiás, do Centro-Oeste brasileiro. É mentira isso? É verdade. Tudo que acontece, você tem que ligar para o Ulisses para saber, porque o Ulisses tem a fonte. Se ele não sabe, ele descobre. Ele descobre na hora. E aí os dois foram assim, a gente trabalha a sincronia perfeita. A gente tá junto assim, um olhar na cara do outro já sabe o que quer dizer, né? Já sabe a reação. Eu como gestor dos dois, assim, eles não me trazem problema. Quando traz aquele problema muito grande mesmo. Mas tive esse problema, mas eu fiz isso. Então já toma... Legal ver o desenvolvimento deles. Né? Toma ação e tal. Os dois são... Assim, a gente trabalha ombro a ombro, a gente conversa, se fala 3, 4 vezes por dia, os três. Então, sempre tá falando... E são diferentes, né? Isso que eu acho legal, essa equipe tua, o perfil deles é um perfil muito... O Germano, fantástico, amigo nosso também. São muito diferentes, né, Manuel? Como é que é gerir essas diferenças, cara? E são muito diferentes de você. Eles se completam. Muito legal. E me completam. Muito legal. Eles se completam. Então, assim,
Você sabe o que é o ponto fraco de um, de outro. A gente, depois dos anos, também aprendi quais são meus pontos fracos e fortes. Mas eu vejo que ali se completa, né? E trabalho em regiões distintas, mas assim, os três, assim, a gente se completa bem. Então, por isso assim que foi como equipe de 3, a gente pegar E fez 25% dos animais confinados, mas temos muito a crescer ainda. Tem regiões que a gente deixou em aberto, tá? Áreas que a gente deixou em aberto, mas a gente concorre com empresas que têm 24 pessoas no campo, 20 pessoas no campo, no mesmo setor. Tanto assim, esse ano, a gente teve assim, a pecuária reduziu o número de bocas comendo, né, no confinamento. Então, isso é matemático. Nós conseguimos manter o mesmo número no ano passado. Cresceu, então. Enquanto a gente vê as BRAM aí recuando, né? A venda de suplemento mineral, de ração, houve um recuo. Simplesmente o produtor tirou o pé. A gente conseguiu manter. Outras empresas aí que estão no mercado com a gente estão recuando. Perderam volume, Diminuíram a equipe. Diminuíram a equipe. Toda hora estou escutando, não só na pecuária, né, na nutrição, né? Na área de saúde animal também. Várias empresas aí reduzindo a equipe, demitindo pessoas. O que é muito ruim, né? Porque... Não, esse ano vamos dizer assim, passa a régua, vamos para o ano que vem. 2022 para 2023, quais as maiores diferenças que você notou nesses anos, praticamente pós-pandemia, né? 2023 ainda foi o ano, eu tive particularmente um crescimento de 30%, né? Foi um ano fantástico. Mas em relação à pecuária, nós entramos no ciclo de baixa esse ano. Morreu muita vaca. A China tirou o pé, a China recuperou a produção de suínos. Eles foram bastante rápidos, isso tem que ponderar. Né? Então, a nossa dependência da China tem que ser reduzida, então tem que ir atrás de outros países. Né? É impressionante, um trabalho foi feito lá atrás, né, para a ministra Tereza Cristina recuperar o mercado americano. Então já tem um percentual de venda de carne para os Estados Unidos bastante importante. Então foi esse ciclo de baixa aí, morreu 20% mais vaca que esperavam. Né? Outro dia eu estava lendo que o número de animais abatidos não tinha esse volume desde 2013, se eu não me engano. Eu não lembro qual era o chamado do volume, mas era um crescimento bastante expressivo, 11% a mais, né, em relação ao ano passado. Então isso impacta no preço do boi, na oferta. Né? A China vem pressionando a gente com redução de preço, segurar a exportação. Por outro lado, os Estados Unidos cresceu um pouco. Mas foi um ano difícil, né? Foi um ano de ajuste para baixo de tudo na agricultura. Preço do milho caiu, o preço da soja caiu, todos os setores. Mas é aquela coisa, né? Tem que produzir o ano que vem também, né? Passa a régua, toca para o ano que vem. E como é que você enxerga 24? Eu acho que 24 é um ano que vai começar a recuperação, mas eu vejo na pecuária 25 melhor, 25, 26. Mas você acha que vai ser tão difícil quanto 23 ou tem uma melhora aí? Então, isso tudo é sentimento, tá? Ninguém aqui é analista de mercado. Não, porque eu acho que o mercado já se ajustou, né? Então, a gente entrou em 23 com estoque caro. Tanto estoque de comida como estoque de boi caro. O ano se ajustou. Se a gente pegar o custo da diária arroba produzida no confinamento, com os preços que a gente vem tendo aí caiu bastante. Tava lindo, né? Só que você tava com um bezerro, uma arroba cara, né? Só que agora a cabeça é a seguinte, troquei esse boi gordo, tô comprando mais bezerro magro, né? E vou tocar a vida à frente. E virar e tombar para o ano que vem, que o milho, o preço do grão tá Vamos falar da tua vida mais pessoal. Eu tenho um amigo nosso, Zé Guedes, Zé Francisco Guedes. Hoje ele tá na Bevista, né? O Guedes, né? O Guedes gosta muito de você. Ele falou assim, cara, às vezes eu vou ver o Manela falar, cara. É um homem bomba, cara. Porque ele fala que eu tenho vontade de falar, mas ele não segura as palavras dele. Você tem um carinho muito grande de muitas pessoas. É bom saber. E uma personalidade marcada pela transparência nas palavras, né? A gente brinca muitas vezes a língua é o chicote do bolso. A gente paga muito pelo que a gente fala no nosso dia a dia, mas também colhe muito pela coerência de falar a verdade e colhe muito também pelo fato de ser transparente com as coisas. Um pouco desse lado que a gente vive dentro do mercado, tanto brasileiro quanto do mercado externo, você viajando muito hoje,
Como é que você está enxergando essa transparência, essa pós-pandemia, principalmente, esse tipo de relacionamento entre as pessoas aí para o futuro? Você acha que cada vez mais está difícil ou as pessoas estão voltando a ter mais coerência nas observações? É complicada a pergunta. Jed, eu acho que a informação ficou, a relação interpessoal ficou muito afastada nesse período de pandemia, né? Então, a gente ficou sem encontrar colegas 3, 4 anos, que a gente só se via em evento, não podia viajar, cliente, se acomodaram, muitas pessoas se acomodaram com fazer as coisas online, fazer a reuniãozinha, a famosa call. Web call, né? Web call, para mim justifica quando eu estou fazendo com alguém do exterior, né? Porque treinamento tal tem que ser no tete a tete, olho no olho. Eu gosto disso, né? Só que são mudanças que teve no mundo, né? Mas eu acho que assim, que eu vejo assim, dentre as pessoas, assim, não digo do meu convívio, né? Mas a gente olhando como um todo, assim, as pessoas estão mais agressivas, mais menos tolerantes, pavio curto. Então acho que assim, acho que vai levar um tempo para mudar. E apesar do WhatsApp ter aproximado as pessoas e tal, eu tenho um negócio que eu converso com os meninos assim, ó, cuidado quando você manda mensagem para o WhatsApp. Ou manda um áudio, ou escreve bem escrito, pensa 2 vezes, porque você nem sempre está se expressando da forma que você quer que a pessoa entenda. Então muitas vezes a pessoa acha que você está xingando ela, está brigando com ela. E não é esse o ponto. É. Você não consegue dar o tom, né, da palavra. Mas o Manela, nesse período aí, pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, tá mais tranquilo, mais tolerante, você acha? Tô mais calmo, tô mais sossegado, mais pé no chão. E o que trouxe isso pra tua vida? 5.0, né? Foi... Mas tá bem ainda, tá na metade da carga, no mínimo, da vida. Não, se Deus quiser, vai viver muito ainda. Diadão, eu aprendi tomei muita pancada e tal, mas assim, dos meus princípios eu não fujo, do que eu acredito. Bacana. E sendo honesto, claro, tive uma situação outro dia que eu tive que falar, pessoal, olha, tem 20 anos que eu trabalho, eu não preciso mentir a respeito de um determinado fato. Não é o meu perfil. Eu não sou jogador de pôquer, eu não sei blefar. Sou um péssimo jogador de pôquer. Então, eu não sei mentir, tá na minha cara. Se eu mentir, tá na minha cara. Então, eu não consigo. Então, isso eu sempre tentei levar não só para meus amigos, mas também para meus clientes, né? Assim, tá sempre jogo limpo, mostrando para as pessoas assim o que realmente eu sou, como realmente estão as coisas, com a minha filha também, sempre às claras, né? Então, inclusive, ela deve começar a trabalhar na Asbram ano que vem, que sensacional. Como estagiária. Pô, parabéns, a Beth conheceu ela num evento que a gente fez de metano. E eu mandei o currículo, Beth, você pode encaminhar para as empresas, seus amigos? Ela falou assim, não, vai ficar já aqui. Tá aqui. Ela vai ficar aqui, eu conheço a coisa tua boa. filha. Criação, Manela, isso é berço. Ali entra algumas personalidades que fizeram parte da tua vida profissional, especialmente naquela empresa inicial que você falou lá de aditivos naturais e tal. São 2 pessoas que eu gosto muito também aqui, que é o Fabiano Tavares e o Frank. O Fabiano foi meu mentor, né? Como é que tá o convívio com o Fabiano e com o Frank? O Fabiano você vê sempre mais, lá, né? Eu encontro mais, vou sempre até uns 15 dias atrás eu estava na fazenda dele. Tá firme, confinando, empreendendo. Tá confinando, empreendendo, tá com é sócio de uma empresa de assessoria em investimento em bolsa, né, de commodity. O Frank tá como consultor, o Frank eu vejo menos porque ele vai muito pro Maranhão. Ele tem fazenda lá, né? No Maranhão. Mas foram dois, assim, a gente trabalhou ombro a ombro, a gente fez um projeto grande naquela empresa, a gente pegou, quando eu entrei, né, ainda recém-doutor, inexperiente de tudo, né, apesar de ter algum conhecimento técnico, o conhecimento de relação com pessoas, relação comercial era 0. Mas eu lembro na época que nós pegamos uma equipe, um projeto que tinha um faturamento 9% da empresa, do total dos negócios da empresa, e nós entregamos com 60% do faturamento total. É muita coisa. Isso no prazo de 8 anos. Por isso que eu lembrei dessa tríade aí, vocês 3, porque foi uma tríade que eu, particularmente como profissional, Você foi meu cliente, né? Eu fui atendido, Foi cliente, eu fui atendido por você, pelo Fabiano, pelo Frank,
antes mesmo de trabalhar num grande grupo que eu trabalhei, Exato. eu já era atendido pelo Fabiano, pelo Frank, por você antes. Então é um negócio muito bacana, porque foi um projeto que semeou um pouco da tua carreira profissional para depois você liderar a equipe e tocar a tua vida aí para frente, né? E esse amadurecimento das vidas das pessoas, do desenvolvimento, ele faz falta nos dias de hoje, né? Talvez pelo falta de contato entre as pessoas ou pela competitividade que tem, não está trazendo um pouco mais de... Não está faltando um pouco mais desse tipo de time? Que talvez é o que você está fazendo lá dentro da tua empresa hoje? Sim, eu acho que um dia está fazendo um curso de mercado, né, um MBA, né, em gestão, e eu lembro que na palestra sobre liderança, sobre coaching, sobre liderança, falta líder, né? Falta líder. E a gente no Brasil ainda existe a cultura, né, do chefe ou do gerente. Não do líder. Não do líder. O líder é outro. O líder, você exerce liderança sem ter um cargo de diretor, sem ter um cargo de chefe. É o cara que a equipe vai seguir ele, vai fazer como ele trabalhar do jeito dele. Então esse é o líder. Acho que falta líder, né? E sempre com a minha equipe eu tentei exercer liderança, tentando ser exemplo. Não, claro que briga você tem, convívio de 3 pessoas, você tem bate-boca, briga, não sei o que é isso. Mas tem briga entre irmãos, pô, não vai ter briga entre amigos. Por bem do negócio da empresa. Lógico. Que é um negócio normal. Depois a gente tá tomando cerveja, tá tomando... Tá tudo certo. Vai fazer churrasco. Então a liderança, eu vejo assim, falta líder no mercado. Você tem muita coisa impositiva, tem que ser assim, e não é. Você tem que estimular a pessoa a pensar, a raciocinar. Isso eu aprendi muito com o Fabiano, né? Quando o Fabiano dizia assim, eu faria diferente. Fabiano é um avião. Então, no bom sentido. Eu faria diferente. Né? Então, você já pensa, opa, vou rever aqui que eu estou errado. E tento isso com os meninos. Então, essa convivência, assim, a gente trabalha junto. Eu sinceramente, assim, eu não me vejo em outra empresa sem os dois. Então, a gente tem previsão aí, intenção de aumentar a equipe e tal, né? Deus que abençoe muito. Que temos que trazer assim, os dois mais para um pouco mais de responsabilidade. Mas eu vejo que a questão da liderança é fundamental nesse negócio. E nas pecuárias, nas fazendas, nos grandes negócios, se você pudesse dar um palpite, botar tua mão assim e dizer, olha, eu olharia mais para isso. Qual seria o Gestão de fator? pessoas. Você acha que esse é o grande diferencial que vai surgir? Gestão ainda mais? de pessoa. Já existe, mas ele ainda vai vai ser cada vez mais sensível a isso, né? Imagina uma fazenda de cria, um peão da cria, que está de mau humor, ou está de saco cheio do patrão, não vai fim de semana olhar as vacas parindo, não vai curar um bezerro. Não, é um bezerro que você perde, ou 2 que você perde. Quanto você pode pensar? A performance, querendo óleo, o desempenho. Isso, né? O tratador, você maltrata um tratador. Cara, se esse cara jogar 1 quilo a mais por boi por dia no coxo, fazer uma leitura errada para você, te dá um prejuízo enorme. Ele vai te matando sem você ver, né? Como vai não envenenando, né? Mas ele vai minando o teu trabalho. Ele vai te prejudicando dia após dia, né? Ele vai minando o teu trabalho. Então, a gestão de pessoas, as pessoas têm que ter. Tive uma fazenda grande outro dia, a gestão fantástica, o cuidado com os funcionários, a casa, tudo. Foi em Goiás? Ali, foi em Goiás. Foi na região Nova Quixás? Lá em Nova Quixás. Abraço pro Cláudio. É o Claudião, né? Então, assim, para mim é um exemplo. Você vê coisa boa, todo mundo sabe aguentar, né? Então eu vejo, pô, o cuidado com o funcionário, o cuidado com a gestão das pessoas. Não, e assim, o Dr. Kiko também, um empresário que traz uma grande pessoa como o Cláudio para trabalhar com ele mais uma vez. São esses líderes, esses homens que fazem a gente refletir, né, Manela? Exatamente. É uma coisa diferente. Quem não conhece o projeto lá, Fazenda Favorita, é um negócio de ter orgulho de ser brasileiro, né? Aquilo, né? A forma como o Cláudio dirige a equipe, o Dr. Kiko está lá sempre ávido, estimulando para que as coisas estejam acontecendo, né? Até, Ed, nessa visita eu levei um americano comigo, que conhece praticamente quase tudo quanto é confinamento de norte a sul dos Estados Unidos e leste a oeste. Acabou a visita, ele virou... Você traduz para mim? Eu traduzo. Ele falou,
eu rodei os Estados Unidos inteiro, eu nunca vi uma fazenda tão bem gerida, um confinamento, como eu estou vendo aqui. O Cláudio é incrível. Então foi assim... Eu fui veterinário, o Cláudio era gerente das fazendas. E eu era veterinário. Abaixo, não era gerente, não, era só técnico. Então eu tive a oportunidade de trabalhar prestando serviço em fazendas. Na fazenda, no grupo de fazendas que o Cláudio era gerente há 20 anos atrás. E convivia com outras situações, né? O que eu me lembro muito claramente na época era a organização do trabalho e a qualidade das pessoas que trabalhavam com ele, que era superior. Isso ajudava muito quem estava lá no campo desempenhando o serviço, no sentido de rendimento, no sentido de conforto dentro da área de trabalho, de você trabalhar melhor, entendeu? E não é à toa que depois de 20 anos está ele ali rompendo barreiras mais uma vez, com uma organização e uma humildade como ser humano muito grande, entendeu? Mas esse é um verdadeiro líder, né? Que sabe delegar, sabe fazer a gestão das pessoas para o bem-estar. E você pode ter pessoa melhor que você abaixo de você. Tem problema O crescimento dela é o meu crescimento. Exato. Isso era uma coisa que eu sentia isso no Fabiano, né? Ele era feliz quando a gente crescia, recebia elogio, porque ele que é o gestor. Eu já vi muito caso, já passei por uma situação também, não vem ao caso em que empresa que foi. Quando o meu trabalho começou a aparecer, o meu gestor começou a fazer ciúmes, né? É terrível isso. Ciúmes. Aí essa pessoa no fim saiu da empresa, né? Eu continuei. Mas assim, eu falei, poxa, mas... Não tem significado é o trabalho dele, isso, foi ele que me contratou, ele que me pôs nessa posição, né? Essa pessoa que me pôs nessa posição. Então, você vai... Eu prefiro que o Ulisses e o Germano sejam melhores que eu, porque o crescimento deles é o meu crescimento também. Ulisses e Germano, aí ó, aperta a bota, hein? Não é fácil não. Ô Manela, para chegar na fase final aqui da nossa conversa, tá gostosa demais, mas assim, eu sabia que ia ser, porque a gente conversou sobre polêmicas, a gente conversou sobre empresas, sobre visão de vida, jogo, falou sobre um grande projeto aí de uma pessoa diferente na liderança do dia a dia desse projeto, que faz a diferença, tantos outros profissionais bons que nós temos no Brasil que fazem a diferença, que a gente conhece. Mas vamos falar mais de você agora para finalizar um pouco esse bloco aqui e encerrar essa primeira Embracast nosso. O que você enxerga como futuro para a área de aditivos e para a tua participação dentro dessa área de aditivos para os próximos? Quais são as novidades, interações que você entende que são olhando os Estados Unidos, Brasil, tudo, para onde esse negócio vai? Nós estamos vendo nos últimos 5 anos, 6 anos talvez, uma grande mudança em até a legislação. A gente viu a queda do zilpaterol nos Estados Unidos, que é um beta-agonista. As restrições à ractopamina? As restrições à ractopamina que já vinham em alguns países. Então, o controle, que eu nunca imaginava que ia mexer nisso, primeiro, o controle em implantes hormonais nos Estados Unidos. Eu falo por lá porque, vamos dizer assim, lá é o que sinaliza para onde vai o mundo. E conversando com técnicos mais antigos, né, eles falam, inclusive, de proibição de monenzima. Meu Deus. Eles acham que dentro do USDA... Zé Guedes, você estava querendo uma bomba aqui, aí, ó. Um pesquisador, né, muito amigo meu, falou assim, ó, existe esse sentimento já do mercado com relação a isso. E é o aditivo mais utilizado hoje, né? É o mais utilizado. Eu acho pouco provável, mas você vê assim, você tem... Também acho pouco provável. Você tem... Mas eu entendo a linha de raciocínio que você está tomando. E aí eu vejo tem muita molécula sendo desenvolvida. Então, vamos lá, fitoterápicos, fitoestrógenos, peptídeos, que vão poder substituir os hormônios, mas produto natural, que vai ajudar a suplementar o rumen, né? E no caso nós com os taninos ainda nós temos muita coisa para caminha junto com essas tecnologias. Caminha, né? Tudo junto, caminha junto. Eu vejo que o tanino é uma tecnologia que ela caminha junto com peptídeo, ela caminha junto com fitoterápicos, né?
Eu acho muito bacana. Com aminoácidos, com aminoácidos principalmente. Aliás, eu tive uma conversa com um pesquisador hoje, pela manhã, a respeito de assuntos que não eram de trabalho, tá? E ele me chamou no WhatsApp para contar um negócio interessante. Diz, olha, eu acabei de ser convidado por uma pessoa para falar sobre um tema e eu acho que eu vou falar sobre um tema interessante aqui em ruminantes, que é aminoácidos. Falei, cara, que bacana, cara. Tanta empresa investindo agora em aminoácidos protegidos, em outras situações de peptídeos e aminoácidos. E esse cara é um pesquisador bastante importante, eu não tenho autorização dele para falar o nome, mas ele vai escrever um artigo sobre esse assunto. Eu estou achando tão legal, porque isso tem surgido e tem dado cada vez mais subsídios e abertura para as pessoas enxergarem as possibilidades de formulação. Né? Minha tese de doutorado foi com degradação de aminoácidos no rumen, de fontes alimentares. Isso há 20 anos, 20 e poucos anos. E estamos voltando a falar sobre esse assunto agora, com tecnologias novas desenvolvidas aí. A gente vai começar mais, a gente fala tanto em agricultura de precisão, pecuária de precisão e nutrição de precisão, né, também. E o aditivo, ele entra nessa camada da nutrição, não é isso? Entra nessa camada da nutrição para você, de forma mais eficiente, usar o nutriente sem perdas, né? Bela definição. Mas é isso. Bela definição, para ser mais eficiente. Para ser mais eficiente. E quanto pior tiver o mercado, mais o aditivo se faz necessário. Concordo com você. Porque ele vai te fazer o diferencial. Tem que saber medir, né? Tem que saber medir. Às vezes as pessoas não entendem a utilização, porque não mensuram da forma correta. Ou pensam que mensuram da forma correta, mas estão analisando de outra forma. Você não acha que monogástricos têm sido mais eficientes do que a gente? Sempre foi. Em ruminantes, em relação a essas mensurações? Que o ciclo é mais curto, né? E se você pegar o monogástrico, assim, são grandes grupos sempre, né? E 2 casas depois da vírgula em frango, nossa, tem um impacto grande, né? Muito. O cara mata, sei lá, 10 milhões de aves por ano, você pegar 0,0, né? 0,01 centavo, né? Meu Deus, é grana demais. É muita coisa. Então, assim, o monogástrico realmente é muito mais fácil, né? O boi, por ser um ciclo longo, né? Aquela história, boi aceita muita coisa, de fato, mas assim, a gente consegue também ser eficiente, né? Muito, o boi mudou muito. Se a gente pegar, eu vejo assim, você pegar grosseiramente o número, né? A taxa de fertilidade nossa é até boa, mas você vai ver a taxa de desmama de bezerro é horrível, é baixo. Então, tem um problema sanitário terrível da cria ao desmame. Então, várias doenças, tem cobra, tem onça, né? Mas não mata tudo. É só que no Brasil tem. Mas a gente tem um problema sanitário grande. Depois, agora baixamos o boi de 36 meses, né? Espetáculo. Então esse bezerro tem que desmamar, vai pro coxo, vai ser suplementado, vamos girar. Eu admiro muito a pecuária americana, que é um boi de 24 meses. E acabou. 18 meses, 24 meses. A recria já é intensiva, a recria é curta em pasto de aveia zevém. Se desmama no inverno, ele vai direto pro coxo, né? Então, trigo também usa na recria. Então não é bem acelerado. Opção, né? Não tem tanta opção. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem nos ouviu durante todo esse Embracast, do teu coração aí para todo mundo, para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso que foi hoje. Gente, um pouquinho, né, quem me conhece, do que é o Marcelo, como Marcelo profissional, Marcelo Manella como pessoa, né? E eu sempre amei o que eu faço. Eu falo que eu nunca trabalhei na minha vida, né? Porque eu gosto do meu trabalho, gosto do que eu faço. Não gosto de estar na minha zona de conforto, gosto de estar pensando em novos projetos. Agora você não está sabendo, mas a empresa tem uma área de agricultura, eu comecei a abraçar esse negócio também. Eu te conheço, eu sei que você vai avante. A gente começou a fazer um movimento com produtos para fertilização foliar e tal. Eu comprei a ideia do negócio, eu estou ajudando o pessoal a desenvolver, né? Então, sempre está buscando alguma coisa diferente. E com relação ao agronegócio, o Brasil já é o celeiro do mundo. Por isso que a gente toma tanta pancada. Tem que ter resiliência, né? Tem que ter resiliência. E olhar para frente, né? Eu acredito, foi um ano ruim, mas vamos ter anos melhores aí para frente. Nós passamos 2020 na agropecuária, 18, 19, 20, 21 e 22.
né? Foram anos muito bons, muito bons, muito bons. Acho que o pico foi 21, mas foi ano assim, fantástico. 23 foi ruim? Foi. Mas não é desistir do negócio, olhar para frente, 24 está ali. 24 a coisa vai mudar. Esse ano houve os ajustes necessários, né? Então vai melhorar para a cria, vai melhorar o preço do boi. E a gente vai estar entrando nesse ciclo pecuário de novo, né? Que agora está mais curto. E saber operar isso, né? E acreditar que tem toda essa questão política no Brasil, mas eu acredito que vai voltar o que a gente teve aí no passado recente. Perfeito. Manela, obrigado do fundo do meu coração. Obrigado. Por toda a tua paciência de vir aqui conversar com a gente. Eu fico muito feliz de poder mostrar para quem não te conhece pessoalmente ou profundamente o ser humano é a pessoa que você é. A gente é amigo aí há muito tempo e eu costumo brincar assim, difícil um cara que você é amigo, você não discordar. E eu já discordei tanto de você tanto de mim, mas a gente sempre esteve junto, sempre teve amizade. Trabalhamos juntos. Juntos, é um orgulho muito grande que eu tenho. Você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que faz parte do meu convívio de pessoas, de amigos. Então eu desejo a você todo o sucesso, toda a sorte do mundo nos seus projetos e empreendimentos. Você é uma pessoa de bem, uma pessoa que leva coisas boas para frente, é puro. Eu costumo dizer que você é um homem puro, que fala as coisas, que é transparente, e isso é muito importante. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, ter se aberto um pouco mais hoje, que assim, é mais ou menos o cara, ele tira a roupa de trabalho e fica de shorts aqui, mais ou menos para conversar da vida dele, falar um pouquinho da tua empresa, que é uma empresa sensacional. O produto de vocês é realmente um produtaço que eu admiro, gosto demais, acho que vale muito a pena utilizar. Estou eu aqui falando por mim agora como profissional. Eu tenho constantemente sido interpelado sobre isso nas minhas andanças aí, que não são poucas, e a minha posição é de que eu acredito muito no seu produto, muito no produto de vocês. Tanto o Baipro quanto o BX, estou falando o nome aqui, porque aqui nós não temos problema de falar isso. O Embracast é de todos, para todas as empresas que queiram vir bater papo com a gente aqui. Sucesso para você, para o Ulisses, para o Germano, para toda a corporação de vocês do mundo. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe quem compra, quem acredita numa tecnologia dessa, utiliza, que tenha resultado na sua fazenda. É disso que a gente precisa de união, a gente precisa julgar isso aí para cima, precisa mostrar as coisas boas que esse país tem. E vamos lá, é segunda sem ônibus e sem carro agora, não é sem carne não. Obrigado a todos vocês que assistiram mais um Embracast. Não esquece, vai lá, curte, marca o sininho, senão eu apanho do tio aqui, que aqui não tem segunda sem carne sem nada não, tem borrachada na minha cabeça. Olha ele lá bravo, Manela, ó. Cadê o sininho? Põe o sininho lá. Abraço a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós e que possamos ir cada vez mais juntos para produzir mais alimento para quem quer comer, para quem tem fome, para quem precisa de desenvolvimento intelectual. Sem carne, não. É segunda sem ônibus e segunda sem carro. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fica com Deus, Manelinha. Um abraço. Valeu, Gedro. Tchau, tchau.